Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos acompanhar pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Deixamos aí nosso telefone, nosso e-mail para contatos. Gostaríamos de ter a sua opinião, a sua contribuição aqui para a programação da TV Comunitária. Hoje vamos debater mais uma vez um aspecto da situação internacional. E mais uma vez eu quero agradecer a presença aqui da jornalista Alessandra Brits, que é editora da revista Intertelas, que fica no endereço www.revistaintertelas.com. Na internet você pode acompanhar. Obrigado, Alessandra. E a gente queria, então, trocar uma ideia hoje sobre esse movimento que a gente vê aí na mídia comercial, mas muita gente já nos falou que não entende bem, que é o movimento chamado dos coletes amarelos. Então, na sua visão, que debate as relações internacionais, o que representa esse movimento na França? Esse movimento na França, ele é parte, vamos dizer assim, uma consequência de um desgaste das políticas neoliberais da União Europeia de uma forma geral. Em grande parte, não podemos dizer impostas, mas lideradas, vamos dizer assim, empurradas pela Alemanha, né? E aí há um certo desgaste desse sistema e principalmente um certo desgaste com as lideranças políticas internas da França, né, que, digamos, tradicionalmente são entre aqueles que seguem o de Gaulle e os socialistas, né? Inclusive nós temos um artigo do Éden, um historiador, que fala sobre essa questão mais pormenorizada na revista Intertelas. Exatamente. Então você pode acompanhar aí. Veja aí que o Max vai colocar aí o nosso link da revista Intertelas para você acompanhar esse artigo. Exato. É só procurar ali coletes amarelos, vai encontrar o artigo. E esses detalhes é interessante porque é o seguinte, tanto lideranças socialistas como as que são seguidores do de Gaulle praticamente se submeteram a essa política neoliberal em grande parte, não seguindo um caminho socialista tradicional de proteção aos direitos do trabalhador, deixando que as regras do mercado acabem impondo o jogo e estabelecendo o jogo. Então você vê uma série de trabalhadores franceses vendo os seus salários, seus direitos sendo praticamente reduzidos a que eles não estão acostumados, porque acabaram depois do pós-guerra tendo um estado de bem-estar social bastante consolidado e que provém as necessidades básicas que eles pagam com os impostos e ponto. É uma realidade que a gente às vezes não compreende bem aqui no Brasil, né? Porque você paga o imposto, mas você não recebe necessariamente todos os serviços necessários, saúde, educação, ciência, cultura, e isso é provido pelo Estado francês. Mas agora, desde um certo tempo aí da década de 70 para cá, você vem tendo uma redução um certo desmonte, do Estado. Um desmonte do Estado de bem-estar social. Exato. Que era resultado de uma coisa muito avançada, inclusive na Europa, não é isso? Também, porque a grande verdade é o seguinte, as pessoas passaram a viver mais, você tem sim questões internas que precisam ser revistas, e óbvio que tem gente que não vai querer mudar, né, perder direitos, ainda mais se você é uma pessoa consciente dos seus direitos, você não vai querer perder, mas algumas reformas precisam, obviamente, serem feitas. O problema é que elas estão além disso. Inclusive, vem a questão da imigração também, isso, porque muitos imigrantes acabam, né, tomando um certo espaço do setor econômico e isso vai de muito bom grado ao capital, porque paga menos, porque, né, tem um certo interesse do sistema capitalista nesses imigrantes e tal, e isso é uma coisa que os coletes amarelos também questionam, mas questionam assim, claro que você sempre vai ter uma ala que é preconceituosa contra imigrantes, mas também você vai ter uma ala que diz o seguinte, não é possível um africano ir e estar numa condição de subemprego, e é totalmente explorado. Eu sei, porque acaba ele tirando o emprego de um francês.
Também. Esse seria um lado, realmente é um conflito meio complicado da gente De várias analisar, facetas. porque, exatamente, existe os africanos, vamos dizer assim, ou os imigrantes, eles podiam perguntar, então também vou impedir que os capitais franceses invadam a minha economia lá, porque por que eles estão sem emprego na África ou nos países, principalmente aqueles de influência colonialista francesa? Porque os capitais, com a tal da globalização, eles querem abrir as fronteiras, mas não querem que as fronteiras dele, que as pessoas, então, já que você vem aqui no Brasil mesmo, né? No Brasil o mesmo. cara vem, toma conta dos telefones, da indústria toda, cria menos emprego, traz os principais engenheiros e tal de fora, aí, então eu não posso ir para lá. Isso é um conflito realmente complicado, é né? o que você sempre fala, né? Sobre as contradições do próprio sistema, da própria globalização. Lembra? Já comentamos isso em outros encontros aqui. Era justamente isso. O que acontece? Você tem uma economia completamente globalizada, quem domina são oligopólios, e essa é a verdade, controlado principalmente pelo setor financeiro, né? E o que acontece? Em nome dos interesses desses grandes grupos, você defende a troca de governos em outros países, golpes, inclusive às vezes invasões, como foi o Iraque ou outros países, aí a ocupação, no intuito de reconstruir esses países, tomar as reservas, e aí você cria um caos social, essa é a verdade. As pessoas são praticamente obrigadas a emigrar, e aí você vê o quê? Vão todos para a Europa. E aí começa um conflito que também é uma das questões que nós podemos começar a entender o porquê dos coletes amarelos. No fim, assim, os coletes amarelos é uma questão que tem duas fases e por isso duas faces, e é por isso que ele é interessantíssimo, porque ao mesmo tempo que parece uma coisa reacionária, tem uma certa razão de ser também. Isso. Porque eles estão contestando o sistema. Isso, e não é à toa que eles estão sendo apoiados pela esquerda, né? Ou até a extrema esquerda, e a Le Pen quer tirar também um pedaço, então quer dizer, a outra direita. Então, é uma coisa que mostra um conflito muito profundo, né? Muito profundo, e eu acho que, como você próprio comentou em um outro momento aqui, que trata-se de uma coisa diferente para a esquerda, que a esquerda ainda não entendeu, porque é completamente diferente do histórico dela, da tradição dela, porque, querendo ou não, esses líderes socialistas franceses, o próprio Mitterrand, o Roland e outros todos, eles deixaram muito, o próprio Macron deixaram muito a desejar no que, né, o seu partido, a sua linha política deveria, né, abraçar. E o pessoal do De Gaulle, lembra, o De Gaulle é bastante imperialista em umas coisas, né? Lembra, nós tivemos a questão da guerra da Argélia e tantas outras. E aí você é a própria contradição da coisa, porque você quer alimentar esse sistema do mundo francofônico, né? Onde o centro é a França, mas isso tem um preço. Isso tem um preço que ninguém quer pagar. Agora, Alessandra, como é que... porque isso também representa, como você, eu acho que expressou um pouco aí, uma certa falência do sistema tradicional, seja do campo dos partidos, dos sindicatos, da maneira como se organizam as lutas. A gente vê na França, pelo menos eu me lembro de duas tipo quase que insurreição, assim, dois movimentos muito fortes. Um foi da questão da imigração, não é isso? Nos bairros mais periféricos de Paris, etc. Que os imigrantes se rebelaram. Que se rebelaram. Queimaram carros. Isso, exatamente. E o outro, esse movimento aí, que parece ser de classe média mais, de um estamento mais baixo da classe média, que vê que tem até uma certa comparação com segmentos dos trabalhadores norte-americanos que apoiaram o Trump, porque viram as suas empresas indo para o México, indo para a China, etc., etc., e os caras ficaram sem emprego então é o seguinte, temos que reagir, etc. Esses movimentos, eles surgem
fora desses organismos tradicionais, seria, do ponto de vista político, você falou, De Gaulle e os socialistas democráticos, vamos dizer assim. Pseudo-socialistas franceses. Mas os sindicatos, a organização tradicional também fica meio ao largo disso, né? Fica. E eu posso dizer o seguinte, a verdade é que, qual é o ponto de virada histórico disso tudo? O fim da União Soviética. Essa é a verdade. Após o fim da União Soviética, muitos partidos de esquerda ficam uma coisa meio sem mãe. Essa é a grande questão também. Né? Sem mãe seria meio forte, né? Tá eles não têm uma ideia de o que fazer, seria isso? Porque eu digo sem mãe não é no sentido de que há um controle da União Soviética porque é sobre complicado eles. entender ela era, e isso até... Um farol. Um farol, ela era um modelo, uma coisa assim, não... Existe esse sistema, um país, né, extremamente consolidado em um grande país e tal, e é uma alternativa. Nós podemos ter isso como um horizonte, podemos explicar isso, Daqui etc. a pouco nós não precisamos ser iguais a eles, mas podemos nos adaptar e eles vão estar lá. E querendo ou não, a União Soviética sempre esteve quando foi preciso, em muitos momentos, de dar apoio. Né? Um que não funcionou foi o próprio Afeganistão, que a gente pode um dia falar sobre isso. Mas foi a ideia de dar apoio a um governo, né, socialista comunista no Afeganistão, acima de tudo. Contra toda esses radicais talibãs que hoje explodem o mundo por aí. Essa é a verdade. E que, inclusive, se voltaram contra os Estados Unidos. Então, o que eu vejo, essa esquerda acaba ficando assim... Para que lado vai? Nós temos que nos reinventar. É preciso repensar tudo isso. Né? Porque, teoricamente, os Estados Unidos venceu, vamos dizer assim, a batalha ideológica, e isso nós podemos dizer assim, que a União Soviética não soube jogar nesse sentido, a batalha da comunicação, a batalha do marketing, a batalha da ideia assim, ó, chegou-se a ideia, o socialismo real não funciona. E é isso que as pessoas têm na cabeça. É real isso? Eu acredito que não, isso precisa ser avaliado. Teve coisas que funcionaram sim muito bem, teve outras que não, ok? Mas essa avaliação não chegou ainda. Se está na cabeça da população mundial de que ele não funciona. E aí você tem os diversos partidos na França, por exemplo, que é o caso aqui, que aí você fica assim, acabam aceitando políticas que no fundo não tem base. Esse aspecto aí mais geral da sua análise, a gente poderia aprofundar em outros debates e tal, porque eu não diria que a população mundial ache isso. Os meios, porque isso é uma luta ideológica, né, entre várias visões, etc., onde a mídia tem um papel fundamental por intermediar esse debate, etc., certo? A população não está muito ligando para isso, a população como massa de eleitores, como cidadãos, etc. Eles querem resolver a sua situação. Em países X ou Y, eles tomam rumos dependendo do esclarecimento que eles consigam chegar. A base de proteção ao trabalhador, no caso, que é a principal reivindicação dos coletes amarelos, né? A proteção dos direitos trabalhistas, a proteção à aposentadoria, tudo isso passa por uma política de empoderamento da classe trabalhadora. E quem defendeu isso durante muitos anos, décadas, foi a bandeira socialista. E se isso está em debate, é porque houve a Revolução 17, onde os trabalhadores passaram a ter no mundo um protagonismo mais intenso. Inclusive dirigindo alguns países. Agora, o que muitos historiadores chamam de utopia, etc., isso não quer dizer que a história não se desenvolve em linha reta, como se fala, né? Não. Você vai e volta, você acumula. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não concordo com essa ideia de que o socialismo real não funcionou, não é isso. Mas tem esse slogan de marketing. Isso. Né? E posso te dizer, ele é utilizado justamente para dizer ao trabalhador atual o seguinte: olha, direitos trabalhistas, isso só dá problema para o Estado, vai ser empreendedor. É isso. Entendeu? Você não vai ser empreendedor. Hoje você não precisa. Se todo mundo for empreendedor, teríamos que saber quem vai fazer o consumo, né, dessas coisas e tal, e como é que isso vai se dar. Você não viu a propaganda do Santander no Brasil?
Você não chegou a ver essa propaganda? Era uma coisa que eu fiquei chocada quando eu vi. No sentido assim, pegaram a carteira, a moça pega a carteira, joga assim, você não precisa mais disso. Não eram essas palavras. Você não precisa mais disso. Vá ser empreendedor. A gente sabe que nem todo mundo pode ser empreendedor. Alguém tem que ser empregado. O sistema funciona assim. Claro. A não ser que transformemos radicalmente o sistema, mas até então alguém tem que ser empregado. Eu sei, mas se a gente voltar lá para os coletes, ele teve uma expansão. Ele serviu de um certo exemplo para vários países. E isso atingiu vários países da Europa. Portugal, certo? Atingiu outros países lá da Europa com movimentos que tiveram como luz, né, o que aconteceu na França. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado porque cada situação é uma situação, né? Por exemplo, os coletes amarelos em Londres, na Grã-Bretanha, são aqueles pró-saída da Inglaterra da União Europeia. Por quê? Justamente naquela ideia de que não querem, são trabalhadores, não querem estar mais submetidos às políticas neoliberais da Europa, que eles veem como sendo contra os seus direitos trabalhistas, em especial os seus direitos trabalhistas. Então, a base, o fundo dessa contradição que rola aí no submundo da luta, da consciência das pessoas e tal, tem a ver com a germanização da Europa, com a União Europeia deixando aquela ideia original, né, da União Europeia como uma coisa de composição, cada um vai entrar com o que pode, com o que tem de mais positivo, cada país, e todos vão ser beneficiados, com uma política de dominação da Europa pela Alemanha? Sim, eu digo que a gente brinca de vez em quando lá que a Europa já mudou diversas vezes, a Alemanha já mudou diversas vezes de nome. Hoje ela se chama União Europeia. Compreende? Porque assim, a Alemanha, ela impõe necessariamente essas políticas neoliberais para os seus? Certa parte não. O estado de bem-estar social alemão continua lá intacto, mas também se mantém por essa política neoliberal, ok? Que, na verdade, impulsiona, auxilia a economia alemã, e principalmente os seus interesses econômicos, em especial para o leste, para a parte leste da Europa, mas também para o ocidente, a parte oeste, compreende? Então, assim, é uma política complicada porque, na verdade, os coletes amarelos e todos esses protestos, no fundo, são anti-Alemanha. Essa é a verdade. Não anti-Alemanha como país, mas aos que estão no poder na Alemanha hoje, que são as pessoas que decidem, na real. E a questão, inclusive, eu acho que foi o Renzi, italiano, que foi ex-primeiro-ministro da Itália, que chegou e disse assim, a União Europeia, para não chegar a uma situação de desmantelamento, precisa ser mais humana. No sentido de que é preciso repensar, não é acabar com a União Europeia, que é a solução, que é o que a Le Pen quer. A União Europeia, independente da política econômica que ela estabeleceu, que não é pró-trabalhadores, essa é a real, ela também traz uma questão bastante humana, que foi, né, essa liberdade, livre circulação na Europa, né, não sei se as pessoas sabem, mas se você morando na Itália, você pode morar tendo um passaporte italiano, você pode morar na França, pode morar na Inglaterra até então, entendeu? Pode trabalhar morar também em tudo, e livre circulação de pessoas. E trabalhar também. E trabalhar, viver normalmente, tendo seu passaporte italiano, mas é que você está dentro da comunidade europeia. Como é que você desfaz tudo isso? É muito complicado. Vai atingir diretamente a vida das pessoas. E aí você tem toda uma estrutura de educação, de saúde, de investimento em ciência, tecnologia, de comércio, de tudo, entendeu? O que tem que se fazer é retirar, e aí eu estou falando de forma bastante simplista até, mas assim, retirar
dominação da política neoliberal financeira sobre a União Europeia. E, de repente, redemocratizá-la. Que não fique só França e Alemanha tendo, ou até Inglaterra, mas principalmente França e Alemanha, tendo voz maior que Portugal ou Espanha, que de alguma forma se chegue a um meio comum, porque isso também, né, um dominador comum, porque isso também tem uma certa diferença. E a Le Pen, para você ter uma ideia, a Le Pen é uma coisa bastante interessante, porque ela coloca isso. Nenhum líder socialista coloca. Uma das questões que a Le Pen coloca em termos de política externa, ela diz, a União Europeia, como está sendo conduzida hoje, obedece totalmente o programa, os interesses norte-americanos. A Europa precisa ser livre e tal, e a gente precisa se aproximar da Rússia porque é do nosso interesse, nós não podemos brigar com os russos, a gente pode fazer... Então, você entende? Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa com um discurso racista, com um discurso preconceituoso, anti-islã. E aí ela coloca todo mundo no mesmo saco, compreende? Dizendo que todo mundo não presta e que tem que acabar com a imigração. Porque aí vem aquela nossa explicação, né? Porque você tem toda essa confusão nos países da África, nos países do Oriente Médio, as pessoas sendo obrigadas a emigrar em razão de guerras, em razão de governos instáveis, economias falidas. E aí ela diz, não, isso aí não é o nosso... Né? Nós não podemos aceitar que eles invadam a França, mas é um discurso simplista nesse sentido. Então é extremamente complicado, porque ele tem um lado e outro, e se complica no estabelecimento da sua diretriz, mas acaba convencendo o eleitor, porque o eleitor acaba sentindo assim, eu não quero mais esses imigrantes aqui, eu estou tendo os meus direitos reduzidos cada vez mais, e eu quero que a França seja livre para negociar com quem quiser, sem ter que passar por Bruxelas. Entendeu? Porque começa a não conhecer o francês. O que Bruxelas tem a ver com o que a França deve ou não querer? Política externa. Se não sabe diretamente, está reduzindo direitos ou outras questões importantes. Você entende? É uma equação complicada. O problema é que eu acho que o socialismo ou esses líderes de esquerda acabaram sendo dissolvidos nisso. Porque a questão aí que esses líderes do Partido Socialista, que é um partido com o nome de socialista, mas não é, são vários socialistas aí que se assumem como socialista, mas são mais o que eles chamam de socialismo democrático, que colocaram o mercado como a questão básica da economia, eles pegam o discurso neoliberal e põem um pouquinho de social, certo? Mas, no fundo, a contradição permanece a mesma, por isso que eles não conseguem corresponder aos interesses objetivos e concretos dos trabalhadores. E vai muito nessa onda da questão da democracia, né? Por exemplo, um Estado forte e interventor na economia seria o equivalente a um Estado ditatorial, ou que tem, entendeu? Então, essa ideia de democracia que acabou se estabelecendo, ela influiu em outras áreas também. Então, agora, para a gente finalizar, isso vai ter uma interferência na eleição francesa, né? Porque a Le Pen perdeu para o Macron e deu uma desgastada boa aí, certo? Eles mudaram até de nome, o partido mudou de nome lá, não é mais aquela a Frente Nacional e tal. E parece que essa questão do movimento dos coletes amarelos deu um certo gás aí, pelo menos em princípio, para... Como é que você vê isso aí para a gente encerrar? Olha, acho que tudo vai depender de como a Le Pen souber conduzir isso. Se ela for muito anti-imigração, você tem imigrante demais hoje dentro da França que estão, inclusive, unidos aos coletes amarelos, em muitas coisas, principalmente os legalizados, né? E ela pode perder. Isso aí não é... Esse que eu digo, é um erro achar que a Le Pen vai poder, né, conquistar todo mundo. Ou, ao mesmo tempo, assim, achar que esse movimento dos coletes é um movimento reacionário. Não é assim.
ela tem uma oportunidade. Surgiu um novo cenário político interessante, mas tem que ver como isso vai ser conduzido. Ela não pode ser extremamente anti-imigração, racista, ou, sabe? Até porque muitos coletes amarelos que estão, basta você assistir os vídeos, tem muitos traduzidos, com legendas e tal, eles não têm. Tinha até um grupo de fascistas que eles foram enxotados dos protestos na França, por exemplo. Em outros países é uma situação, por exemplo, na Bélgica, é um grupo fascista, na verdade, que está ali, entendeu? Impulsionando, e aí levando essa ideia de anti-imigração, entendeu? De anti-União Europeia, e assim vai. Mas o principal é como vai saber conduzir a França ou essa ideia de União Europeia. O Zizek, que é um grande pensador comunista e tal, diz o seguinte: acabar com a União Europeia vai ser um desastre para a Europa, ainda mais no mundo de países baleias. Ele não diz isso, eu também estou incluindo isso. Por que são os países, os grandes países que estão reemergindo? Índia, China, né? A própria Rússia, mais pelo lado militar, mas Índia e China com economias poderosas e tal. Ou ela tem que se manter unida de uma certa forma para poder contrabalancear isso. Mas vai ter que seguir assim, porque a Europa de hoje não é a Europa dos anos 50, dos anos 40 ou antes da guerra, onde a maioria era francesa na França, a maioria era italiana na Itália, supostamente, né? Porque eles também são mistura de diversas coisas entre eles. Mas de muita imigração e de uma ideia de universalidade, né? De igualdade, aquele papo francês que a gente sabe sempre, igualité, liberté e tal. Ela vai ter que seguir isso de alguma forma. Se não souber, eu acho que ela não ganha. Eu acabei de entrevistar aqui a coordenadora, a editora, né, da revista Intertelas na internet, que vem acompanhando e vem debatendo aqui em vários programas a situação internacional. Nós debatemos aqui esse movimento dos coletes amarelos na França, a sua repercussão política e internacional. Agradeço a você mais uma vez participar com a gente e a você que nos deu a audiência, a paciência de nos acompanhar. Lembrando a você que você pode acompanhar toda a programação da TV Comunitária na internet, não só no canal 6 da NET Rio, mas também na internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Segue aí o nosso telefone e nosso e-mail para você interagir com a gente, dar opinião, sugestões, críticas sobre a nossa programação. Este foi mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Obrigado e até o próximo programa.